Olá, meu nome é Israel Fontoura e hoje nós faremos um estudo especial e nós vamos entender o porquê é necessário que a igreja passe pela grande tribulação. Então continua até o final do vídeo, que nesse vídeo a gente vai entender com bastante detalhes aí por que Deus permite que uma grande tribulação venha sobre a sua igreja. Meus irmãos, antes da gente começar o vídeo, eu vou pedir para que os irmãos se inscrevam aí no canal, compartilhem esse vídeo, tá? Porque é muito importante que assim você vai fortalecer o nosso canal. Você vai fortalecer ao ponto de eu poder trazer mais vídeos, mais estudos e muito mais coisas aí para os irmãos, tá? Também comenta aí para que o YouTube, vendo o seu comentário, ele possa recomendar esse estudo para outras pessoas, tá? E se inscreve nesse canal e dê aí seu like. Irmãos, eu tenho feito alguns vídeos mais escatológicos nesses últimos dias, né, porque realmente toda vez que eu peço para os irmãos falarem qual é aí a vontade de estudos, o que os irmãos querem que eu passe, realmente a grande maioria, acho que uns 70% dos comentários são sobre vídeos escatológicos, tá? Então por isso eu tenho dado essa ênfase nesses vídeos escatológicos. Mas devo comentar que eu gosto de fazer mais vídeos, eu prefiro fazer mais vídeos que são mais do cunho de testemunho, que são mais do cunho de entender a escritura como um todo. Porque, irmãos, como eu sempre falo, não adianta a gente conhecer a escatologia e não conhecer outros pontos, tá? Então, é importante que você veja outros vídeos que eu faço no canal também, tá? Então, irmãos, hoje a gente vai comentar o porquê que é necessário que haja uma grande tribulação no mundo. Por que é necessário que Deus ele traga sobre o mundo uma grande tribulação. E a primeira coisa que nós temos que entender é que a gente vê que muitas pessoas, irmãos, elas querem saber sobre a grande tribulação, não necessariamente porque elas querem saber, mas porque elas têm medo de passar por esta etapa, né? Elas têm medo de passar por este destino, por este momento que vai vir sobre o mundo. E esta situação, este tema escatológico, ele acaba trazendo sobre as pessoas uma certa curiosidade. Então por isso que canais sensacionalistas eles crescem muito. Então, como eu falei no início do vídeo, irmãos, eu vou dizer para os irmãos, né? Normalmente no meu canal, quando eu posto um vídeo aqui no canal, vídeo que não é escatológico, você tem aí em média de 5 a 10 inscritos num vídeo. Mas quando eu posto um vídeo escatológico, como esses que eu postei agora, pode chegar a 200, até mais inscritos. Teve um vídeo que eu postei que tem 1.500 inscritos nesse tema. Então você vê, né, a curiosidade das pessoas nesse tema, ela passa a ser muito grande, tá? Por quê? Porque muitas vezes as pessoas elas querem conhecer porque elas têm medo. A gente vai entender neste vídeo que a gente não deve ter medo deste momento. Porque a gente deve saber que Deus estará conosco, mas este é o momento, irmãos, que eu entendo onde os corações vão ser provados. É o momento onde Deus ele vai provar os corações dos santos. Como assim provar os corações dos santos? Deus conhece o seu interior, Deus conhece os homens. E para Deus nada precisa ser provado, porque Ele vê antes de acontecer. Ele tem a sua presciência e Ele vê o coração de todos os homens. Mas Deus ele não cobra nada, ou Ele não demonstra nada, ou Ele não testifica nada sobre certas coisas se isso não for traduzido em obras, se esse coração não for traduzido em obras. Irmãos, Deus ele vai permitir uma grande tribulação sobre a igreja, por quê? Porque nos últimos dias a igreja ela vai estar tão corrompida, ela vai estar tão cheia de engano que Deus ele vai trazer uma correção sobre ela. Então nada mais é que a grande tribulação é uma correção sobre a igreja. Por que uma correção sobre a igreja, irmãos? Porque há muita divisão no corpo de Cristo. Hoje você tem uma grande divisão no corpo de Cristo ao ponto de que você tem várias denominações. Você tem pessoas que não têm denominações, você tem pessoas que fazem parte da igreja adventista, você tem pessoas que fazem parte da igreja batista, parte da igreja católica, mormons, testemunhos de Jeová, etc, etc. Então tudo isso fala-se da cristandade, né? Do cristianismo no geral. Então igreja católica, adventistas, mormons, enfim, desigrejados, ainda que cada um tenha a sua forma de crer, tudo isso faz parte de um conjunto chamado cristianismo, tá? E isso, né, começou a aparecer por causa dessa desunião. E lá em João a gente vê, João 17, que Cristo quer que nós sejamos aperfeiçoados pela unidade. Então o primeiro ponto da grande tribulação é que Deus ele quer promover a unidade.
tá? Então, irmãos, você tem que pensar que no tempo da grande tribulação, essas divisões elas vão desaparecer. Porque na grande tribulação todos vão estar com o mesmo ideal, que é a vinda de Cristo. Então, nos últimos dias, Deus vai levantar homens e estes homens vão corrigir a igreja. Então, eu vou colocar aqui um vídeo no card, onde eu vou tratar disso. Vai aparecer aqui no card agora, neste momento. E você vai ver nesse vídeo, você clica e vou dar mais detalhes sobre isso. Isso tem a ver com as duas testemunhas também, tá? Então, Deus ele vai corrigir estas pessoas e estas pessoas agora vão compreender o evangelho de forma plena. Então, irmãos, neste momento a gente vai ver que muitas pessoas que estão ali naquelas denominações, que estão ali fazendo certas coisas que são um pouco contrárias à palavra, mas lá no fundo delas, lá no interior delas, existem pessoas, existem homens e mulheres de Deus, que mesmo em meio àquele emaranhado de doutrinas erradas, existem pessoas que têm o coração segundo a vontade de Deus, que elas fazem o melhor que elas podem para Deus. Você já viu aquelas pessoas que, de determinadas igrejas, ou até igrejas chamadas de seitas, por exemplo, igrejas que comumente a gente entende como seita, que você vê, que você convive com elas e você vê que elas têm um testemunho, você vê que elas têm uma vontade de servir a Deus, mas elas estão ali naquele emaranhado de erros. Elas estão ali naquele emaranhado de doutrinas que são erradas. Mas você sabe que se aquela pessoa tivesse a oportunidade de conhecer plenamente a doutrina, ela faria. Mas muitas vezes ela não teve essa oportunidade. Então, os dias da tribulação, irmãos, o que a gente vai ver é essas pessoas desses vários lugares, dessas várias igrejas, dessas várias denominações, dessas várias formas de crer, que vão ser corrigidas. Então, estas pessoas sinceras, nesses momentos, elas vão começar a se manifestar. Ou você acha que lá em Apocalipse 7, quando fala que viu-se uma multidão de todos os povos, tribos, línguas e nações, vestidas de vestiduras brancas, você acha que são pessoas de apenas um tipo de denominação, ou são pessoas que não tinham denominações? Irmãos, vão ser pessoas que vão sair de todas as denominações, porque essas pessoas vão ser corrigidas. Deus ele quer manifestar ao mundo que ainda que aquelas pessoas estivessem naqueles erros, elas aceitaram a correção, porque lá no fundo do coração delas existiam homens e mulheres de Deus que quando escutarem a verdade vão ser aí despertos, vão ser acordados, tá? Consequentemente, vai haver muitas pessoas que hoje se dizem conhecedoras da verdade que não vão suportar, porque elas não tinham de fato o coração na verdade. Então Deus vai manifestar isso. Então você vê que, por exemplo, isso é testemunhado na própria Escritura. Quando diz que nos últimos dias Deus enviará o profeta Elias e ele vai converter o coração dos pais aos filhos, para que o Senhor não venha e fira a terra com maldição. E a gente vê que nos próprios evangelhos diz que Elias tem que vir e restaurar todas as coisas. Então, Elias que está tipificando ali é essa pregação dos últimos dias do evangelho. Posso fazer um vídeo sobre isso se os irmãos quiserem, tá? Comenta aí se vocês quiserem ver um vídeo onde vai ter a restauração do evangelho pleno e essa correção da igreja. A gente pode fazer de uma forma mais plena, mas para isso eu preciso que você comente aí e diga se é o que você quer, tá? Esse vídeo que eu estou fazendo baseado nisso, no seu comentário que pediu para que esse vídeo fosse feito. Então, isso é a primeira coisa. Deus ele vai querer manifestar ao mundo os corações desses homens. Né? Sabe quando você vê aquelas pessoas simples que vão ali na igreja, mesmo aquelas denominações tendo erro, aquelas igrejas tendo muitos erros, mas você vê que aquela pessoa, lá no fundo dela, tem uma pessoa temente a Deus? Deus vai querer tornar isso exterior. Deus vai querer demonstrar isso para o mundo, para que as pessoas, os anjos, até os demônios, vissem que aquela pessoa que mesmo naquele emaranhado de erros, ela é sim uma pessoa fiel a Deus, tá? Então o primeiro ponto é isso. E a gente vai ver que na Escritura isso é a purificação de Deus. Por que é a purificação de Deus? Porque, irmãos, Deus ele nos compara com metais e pedras preciosas. Então, quando você garimpa, irmão, no mundo, quando você garimpa, né, na terra, a gente percebe que quando você garimpa, você acha ouro. Mas quando você faz as escavações em minas, ou você procura ouro, você procura prata de alguma outra forma, essa prata, esse ouro, ela vem com impurezas. E essas impurezas, elas têm que ser tratadas.
Porque ela sendo tratada, tirando essas impurezas, você vai ter o quê? Um ouro puro, uma prata pura. Você sabia que quando o ourives ele vai ver se o ouro e a prata estão puros, depois que ele faz todo o processo de purificação, a forma com que ele vai identificar se esse ouro e se essa prata está puro, é quando ele pega este ouro e ele consegue ver o reflexo da sua face naquele reflexo. Né? Então é assim que Deus faz. Deus nos passa pelo fogo e quando ele vê a sua face no nosso reflexo, em nós, aí ele sabe que esse ouro está puro. Então estas pessoas, irmãos, que estão aí cheio de defeitos, cheio de erros, diante de Deus elas são consideradas como ouro, né? E este ouro tem que ser purificado. Agora, claro que existem pessoas que mesmo com a repreensão não vão mudar. Então essa é aquela prata que, como a escritura fala, prata que não pode ser tratada, o ouro que não pode ser tratado. Porque nessas, mesmo que Deus purifique elas, elas não mudam. Porque elas não querem mudar, tá? Então, por isso que vai vir a grande tribulação, porque nós vamos passar pelo fogo, tá? Esse é o primeiro ponto. O primeiro ponto é a purificação e a aprovação dessas pessoas, para que seja demonstrado o que estava no coração delas e para que Deus purifique elas desses erros. Amém? Por isso que é necessário, tá? Isso vai ser tipificado quando Elias vai edificar o altar, né? Quando Josias vai restaurar a lei de Deus no contexto de Israel. Agora vamos ver um ponto aqui, irmãos. Eu quero mostrar aqui na escritura algumas coisas. O porquê que é necessário também a grande tribulação. Por que é necessário não só a grande tribulação, mas a tribulação como um todo. Então eu convido os irmãos aí a abrirem em Atos 14, verso 22. Eu vou mostrar na tela este texto, tá? Em Atos 14, verso 22, nós vamos começar pelo verso 21, vai dizer o seguinte, né? E tendo anunciado o evangelho naquela cidade e feito muitos discípulos, olha que interessante, voltaram para Listra e Icônio e Antioquia, fortalecendo almas dos discípulos e exortando-os a permanecer firmes na fé e mostrando que através de muitas tribulações, né, nos importa entrar no reino de Deus. Então a escritura já estava demonstrando que é necessário passarmos por muitas tribulações para entrarmos no reino de Deus. Porque, irmão, se as coisas na nossa vida terrena elas não são fáceis, se você quer, por exemplo, ter uma boa carreira, se você quer ter uma boa condição de vida nesta vida, você precisa trabalhar. Você precisa batalhar por isso. Cada um na sua área, mas todos vão ter trabalho, todos vão ter que, de alguma forma, aí, buscar a sua vida para ter um crescimento. Então, do mesmo modo, irmãos, na nossa carreira da fé, na nossa carreira, no nosso caminho a Cristo, você também vai ter que passar pelos caminhos que Cristo passou. E estes caminhos é o quê? É a tribulação. Cristo, para alcançar a nossa salvação, ele passou por muitas tribulações. E o discípulo ele não é maior que o mestre. Mas o discípulo, na realidade, ele está abaixo do mestre. E se o mestre passa por tribulações, quanto mais os seus discípulos. Só que as pessoas, irmão, como eu falei, elas têm medo. Elas acham que elas não vão suportar uma grande tribulação. Por que elas não vão suportar uma grande tribulação? Porque elas acham que a batalha, que a luta vem delas mesmas. Mas eu pergunto para você, quando Estevão estava sendo lá apedrejado, quando Estevão estava sendo apedrejado por aqueles fariseus, você acha que Estevão, por ele mesmo, da carne dele, ele teria a força para estar sendo apedrejado e olhar para o céu e olhar e dizer assim, né? Vejo o céu aberto e aí ele vê Cristo lá, né? Naquele momento e ele exulta naquilo. Você acha que uma pessoa que estando na carne, sem o Espírito Santo, ela consegue ter isso, ela consegue ver isso, ela consegue vislumbrar essas coisas? Ela não consegue. Então você tem que entender que naquele momento, o Espírito de Deus que habita em você, ele vai estar na batalha com você. E a sua tribulação, e a sua tristeza, e a sua aflição, e a sua dor vai ser sentida pelo próprio Deus. O Espírito Santo que está em você vai sentir aquilo que você sente, ao ponto que ele vai transformar a sua dor em alegria. A sua dor vai passar a ser alegria. Amém? Então as pessoas elas têm medo de que elas vão sentir dor e que vão ser torturadas.
Irmãos, a Bíblia fala que quando nós recebermos essas coisas, nós temos que exultar. Por quê? Porque a nossa tribulação ela vai se transformar em alegria. Ao ponto de que quando você for torturado, você vai estar se alegrando nisso. Porque você está sendo digno do reino de Deus. Então, infelizmente, as pessoas elas se acovardam, irmãos, né? E querem fugir, querem isso, querem aquilo. Se você pega, irmãos, o testemunho da igreja primitiva, você vai ver que aqueles homens, eles queriam o martírio. Eles queriam participar da tribulação porque eles sabem que isso traz glória. Se você for ter medo da dor, se você for ter medo da morte, então você não está aperfeiçoado no amor. Porque a Bíblia diz que o amor lança fora todo medo, porque aquele que tem medo não foi aperfeiçoado no amor. Porque se Deus ama, a gente sabe que Ele vai estar conosco naquele momento. A Escritura diz assim, que o Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. E a gente vê que naquele contexto de Romanos 8, o Espírito estando nós, ele vai trabalhar conosco. E esse trabalhar conosco é o quê? É o Espírito nos direcionando e o Espírito sentindo conosco. Nas nossas angústias, ele se angustia. Nas nossas lutas, ele luta junto. Perfeito? Então você tem que ter este pensamento. Agora, lá olhando para 2 Coríntios, capítulo 1, verso 4, diz o seguinte. 2 Coríntios, 2 Coríntios, capítulo 1, verso 4, diz para nós assim. Né? Olha que interessante o que diz aqui, falando sobre Deus. Vamos ver do verso 3. Bendito seja Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo e o Pai da misericórdia de Deus, de toda a consolação. Viu que tremendo? Ele nos conforta em todas as nossa tribulação para podermos consolar os que estiverem em qualquer angústia. Com a consolação com que nós mesmos somos contemplados por Deus. Amém? Porque assim como os sofrimentos de Cristo se manifestam em grande medida a nosso favor, assim também a nossa consolação transborda por meio de Cristo. Então você vê que está dizendo aqui que ele nos conforta na nossa tribulação, e este conforto na nossa tribulação é o que você tem que ter em mente, que naquele tempo Deus vai prover, irmãos. Você tem que entender que essa nossa leve e momentânea tribulação, ela não se compara ao que nós vamos receber. Ela não se compara ao peso de glória eterna, tá? Então a primeira coisa que você tem que entender é que você não deve ter medo disso. Você não deve ter medo da dor, porque o próprio Deus vai estar com você naquele momento. E Ele vai fazer com que a sua dor se transforme em alegria. Olha que interessante que vai dizer. Com efeito, vos tornastes imitadores do nosso Senhor, tendo recebido a palavra, posto que em muita tribulação, com alegria do Espírito Santo. Então você vê aqui que eles receberam a palavra, praticaram essa palavra no meio de muita tribulação, e essa tribulação eles suportaram por meio do quê? Da alegria do Espírito. Então a dor e a tribulação deles, né, foi suportada como? A tribulação deles foi suportada por meio do Espírito. Então você tem que entender que a tribulação ela é necessária para provar. E essa aprovação nós vamos aguentar por meio da alegria, né, e da disposição que o Espírito vai nos dar naqueles dias, tá? É só você pensar, irmãos. Hoje, imagina só, vou dar por exemplo meu. Eu tenho muita dificuldade, irmãos, de ver certas cenas de sangue, de corte. Se eu estivesse vendo um filme, alguma coisa, eu fico ruim mesmo. Eu não consigo ver isso, eu passo mal. Então, na minha concepção, irmãos, quando chegar esse momento, se eu tiver que passar por essas coisas, eu só de imaginar fico assim temeroso. Né? Então, a Bíblia diz que não vai vir nenhuma tentação que não seja humana sobre nós. Que não vai vir nenhuma tentação, né, sobre-humana. Então, esse tipo de coisa, irmão, nenhuma pessoa em sã consciência consegue suportar. Ou você acha que uma pessoa na carne vai suportar essas coisas? Só de pensar você não consegue. Então você tem que ter a disposição de entender que é o Espírito que vai te dar força naquele momento. É o Espírito que vai transformar a sua dor em alegria. Não estou dizendo que você não vai ter dor, que você não vai ter tristeza, que você não vai ter tribulação. Mas quem vai te capacitar a suportar isso
vai ser o Espírito naqueles dias. A Bíblia diz que homens foram cerrados no meio. Como é que vocês acham que eles suportaram isso? Por meio do Espírito. Deus vai trazer prova sobre cada um conforme o que elas suportam, né? Conforme o que elas conseguem. Não vai ser sobre o que elas não conseguem. Isso a Escritura fala. E olha o que vai dizer em 2 Coríntios, capítulo 8, verso 2. Né? Também, irmãos, vê do verso 1. Vos fazemos conhecer a graça de Deus concedida às igrejas da Macedônia, porque no meio de muita prova de tribulação manifestaram a abundância da alegria, e a profunda pobreza deles superabundou na grandeza da riqueza de sua generosidade. Amém? Então você vê que aqui está dizendo que no meio da tribulação manifestou a abundância de alegria. E isso é o que? A alegria que o Espírito Santo vai proporcionar. Eu esqueci de notar um texto aqui, que quando os discípulos, os apóstolos, estavam sendo atribulados e presos lá em Atos, né, eles se orgulhavam, eles ficavam alegres, porque eles foram considerados dignos de suportar angústias pelo nome de Cristo. E Cristo fala em alguns textos escatológicos que naquele dia a gente não deve ficar pensando no que nós vamos falar, né? O que nós vamos fazer, porque o Espírito Santo falará pela nossa boca. O Espírito Santo falará por vós ao ponto que as pessoas não vão poder contrariar a sabedoria do Espírito. Então você percebe, assim como naqueles dias nós não temos que nos preocupar com o que falarmos, nós também não vamos nos preocupar em como suportar isso, porque você tem que ter em mente que aqui você vai precisar de santidade. E o Espírito que vai estar em você vai te ajudar neste momento, tá? Então, ao ponto que a sua dor vai o que agora ser transformada em alegria, e por meio dessa alegria do Espírito Santo, você vai conseguir suportar estes momentos de dor, né? E por que Deus quer que a gente participe desses momentos de dor? Por quê? Porque a gente vai ver que lá em 2 Coríntios capítulo 1, verso 7, diz assim: a nossa esperança a respeito de vós está firmes, sabendo que, como sois participantes dos sofrimentos, assim também sereis da consolação. E ainda diz em Filipenses capítulo 3, 10, que nós somos participantes, né? E também em 1 Pedro capítulo 4, verso 13, diz que nós somos participantes e participamos da comunhão dos sofrimentos de Cristo. Irmãos, um corpo, ele é feito de cabeça, ou melhor, né, um ser, ele é feito da cabeça e do corpo. E Cristo, ele sofreu, mas você tem que entender que o seu corpo tem que sofrer também. É interessante que os pré-tribulacionistas, eles dizem que nós seremos arrebatados e não passaremos pela tribulação. Mas Cristo passou pela tribulação. E lá já estava testemunhado que se assim como a cabeça sofre, o corpo tem que sofrer também. Assim como a cabeça foi ressurreta, mas teve que morrer, assim também o corpo vai morrer para ressuscitar. E ele vai passar por tribulações, e depois ele vai vencer estas tribulações. Então, irmãos, quando nós passamos por tribulação, quando nós sofremos e somos participantes dessas coisas, você tem que entender que o texto fala que nós, né, devemos nos alegrar na medida que sois coparticipantes dos sofrimentos de Cristo. O que é isso? Que Deus está te dando a oportunidade de sofrer como Cristo sofreu. Toda vez que você sofre pelo Evangelho, você está sendo participante daquilo que Cristo fez, daquilo que Cristo sofreu. Quando você sofre, quando você luta contra as tentações, você está sendo participante do sofrimento de Cristo. Naquele sofrimento de Cristo lá na cruz, você estava lá. Então hoje, quando você sofre, quando você luta contra a tentação, você está sendo participante das lutas de Cristo contra o pecado. E quando você luta contra a tentação, e quando você vence a tentação, e quando você é participante de sofrimentos, você está sendo participante do sofrimento de Cristo. Você está junto com Ele porque Ele esteve junto com você. E como você vai conseguir vencer isso? Através do Espírito Santo que vai estar em você. Naquele dia, se você for firme, o Espírito vai te dar a direção sobre isso, tá? Então, esse é o primeiro ponto, estar firme naquilo que você propôs, nesse propósito de estar em Cristo.
E aí o trabalho que você não sabe como vai ser feito, aquilo que na sua mente é impossível de se fazer, suportar tamanha dor e tribulação, o Espírito vai fazer para você. Porque na sua carne, irmãos, na sua mente carnal, você não consegue nem entender isso. Imagina a cena de uma pessoa serrando você ao meio. Você acha que você vai conseguir só o fato de você pensar nisso? Você já quer sair correndo. Então, ponha isso na sua cabeça. Não seja covarde, mas seja firme, sabendo que você vai ser participante até o fim com Cristo, como Cristo foi até o final, tá? Você, por meio do Espírito, vai transformar a sua tristeza, a sua dor em alegria e em gozo. Amém? Então, lá em Daniel capítulo 11, verso 35, diz para nós assim. Olha que interessante o que a gente falou, né? Diz assim, Daniel 11, 35 diz assim para nós. Alguns dos sábios cairão para serem provados, purificados e embranquecidos até o tempo do fim, porque se dará ainda no tempo determinado. Então, o povo de Deus, ele vai ser purificado e embranquecido até o tempo do fim. Porque este tempo ainda será no tempo determinado, tá? Então, a tribulação ela vai ser para provar e para nos purificar dos erros, como eu falei lá no início do vídeo. E ainda diz mais, né? Capítulo 2 e verso 10. Muitos serão purificados e embranquecidos e provados. Amém? E olha como Deus ele vai tipificar isso para nós, irmãos. Em Daniel capítulo 3, verso 6, tá? Aquilo é uma figura para nós. Daniel 3, verso 6, diz assim para nós. Imagina isso aqui no contexto dos últimos dias, que é o que vai estar mostrando. Olha que interessante. Imagine isso aqui no contexto dos últimos dias, tá? No tempo em que a besta e o falso profeta vão estar se manifestando. E diz assim, verso 1. Ora, o rei Nabucodonosor fez uma imagem, aqui você pode tirar como a imagem da besta, de ouro, que tinha 60 côvados de altura e 6 de largura. 60 por 6, né? Você vê que aqui vai dar o número 360 se você multiplicar. E 60 por 6 é uma tipologia do 666. Então você está vendo aqui a imagem e a marca da besta. Porque ela tinha 60 por 6, ou seja, 66. Né? Se você for ver numa conta mais literal, está aqui tipificando a marca da besta. Então o rei Nabucodonosor vai levantar essa imagem e vai dizer assim, levantou no campo de Durá, na província da Babilônia. Então aqui você vê uma tipologia da Babilônia. Né? Então você vê aqui Babilônia, a imagem da besta, o número da besta, né? O número da besta aqui e a própria besta, que seria o Nabucodonosor, que é o cabeça de tudo isso. E ele vai dizer o seguinte, então o rei Nabucodonosor mandou juntar os satrapas, os prefeitos, os governantes, os juízes, os tesoureiros, os magistrados, os conselheiros, todos os oficiais da província, para que vissem a consagração da imagem que o rei Nabucodonosor tinha levantado. Né? Essa imagem foi levantada. Olha o subir da terra, subir do mar aqui, né? Então, quem são esses governadores, prefeitos, juízes, tesoureiros, magistrados, conselheiros, oficiais, etc, etc? Vão ser tipificações dos 10 chifres, tá? Que são aqueles reis. Perfeito? Então, você vê aqui uma tipologia. E ele vai dizer mais. Então se juntaram os satrapas, os prefeitos, né, os juízes, os tesoureiros, etc, etc, que a gente já tinha falado. E falando assim, os conselheiros, todos os oficiais das províncias, para a consagração da imagem que o rei Nabucodonosor tinha levantado, e estavam em pé diante da imagem que Nabucodonosor tinha levantado. Nisto o arauto apregoava em alta voz. Ordenasse a vós outros, povos, nações, homens de todas as línguas, né? Você vê lá que ela vai ter domínio sobre todos os povos, tribos e línguas, a imagem aqui. Este arauto aqui é uma tipologia do falso profeta, tá? Porque é o falso profeta que vai seduzir os homens a botar a imagem da besta e adorar aquela imagem da besta, né? Então aqui quem está fazendo isso é o arauto, ele que vai estar proclamando. No momento em que ouvires o som da trombeta, do pífaro e da harpa e da cítara e do saltério, da gaita, do folte, de toda sorte de música, vós prostrareis e adorareis a imagem de ouro que o rei Nabucodonosor levantou. Percebe o papel do falso profeta aqui? Portanto, quando todos os povos ouviram o som da trombeta e do pífaro, trombeta, e da harpa e da cítara e do saltério, de toda sorte de música, se prostraram os povos, nações e homens de todas as línguas, adoraram a imagem de ouro que o rei Nabucodonosor tinha levantado. Né?
E aí vai dizer assim: ora, no mesmo instante se chegaram alguns dos homens caldeus e acusaram os judeus e disseram ao rei Nabucodonosor: o rei vive eternamente. Tu, ó rei, baixaste o decreto pelo qual todo homem que ouviste o som da trombeta, e do pífaro, e da harpa, e da cítara, e do saltério, e da gaita, dos foles, e toda a sorte de música se prostrasse e adoraria a imagem. Aí aqui está o que eu queria mostrar para os irmãos, né? Que diz assim: qualquer que não se prostrasse e não adorasse seria lançado na fornalha de fogo ardente. Tá? Então era até aqui. Amados, não estranheis o fogo ardente, como é que era? Lá era a fornalha, fogo ardente, que surge no meio de vós, destinados a provar-vos como se alguma coisa extraordinária estivesse acontecendo. Né? Pelo contrário, alegrai-vos na medida que sois coparticipantes dos sofrimentos de Cristo, para que também, na revelação de sua glória, vos alegreis exultando. Tá? Se você lê o Daniel da versão Septuaginta, da versão apócrifa, né? Na versão católica, pegue lá Daniel capítulo 3 e olha a continuação do texto, porque lá tem muito mais coisas, tem mais uns 60 versos além da versão evangélica. Você vai ver que aqueles homens que estavam na fogueira, eles estavam exultando no Espírito e louvando a Deus dentro da fornalha, tá? Isso não aparece na versão evangélica, mas na versão católica está lá. Eles estavam exultando no Espírito Santo e profetizando dentro da fornalha. Depois você vai pesquisar em uma Bíblia católica que você vai ver, tá? Então olha que interessante, o fogo ardente, ela vem para nos provar, para sermos participantes dos sofrimentos de Cristo. Né? E em 1 Pedro, capítulo 1, verso 7, diz o seguinte, 1 Pedro, né, capítulo 1, verso 7, por que nós temos que ser provados? Para que, uma vez confirmadas o valor da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro perecível, mesmo apurado por fogo, redunde em louvor e glória e honra na revelação de Jesus Cristo. Amém? Então, acho que dá para ler mais um pouquinho. A quem não havendo visto a mais, e o qual não vendo agora, mas crendo, exultais com alegria indivisível, cheia de glória, e obtendo o fim da vossa fé, a salvação de vossa alma. Amém? Então, irmãos, este é o propósito da grande tribulação. Deus provar o nosso coração e testemunhar ao mundo que nós éramos fiéis. Não para ele, mas para o mundo, tá? Que o seu coração é fiel e para que você seja purificado. Então, naqueles dias, irmãos, vocês vão ver a grande quantidade de gente que vai ser restaurada naqueles momentos por meio do Espírito e através do povo de Deus que vai se levantar cheio de poder e vai restaurar a casa de Deus como ela deveria ser, tá bom? Irmãos, eu vou finalizar o vídeo aqui, né? Que Deus abençoe os irmãos. Agradeço de coração aos irmãos que têm visto aí o canal e que têm compartilhado esses vídeos. Que Deus abençoe e agradeço de coração. E não deixe de assistir os outros vídeos que vão aparecer aqui no final, que vão ser complementos para esse. Fique na paz de Cristo. Aproveitando que você viu esse vídeo, entra no nosso site www.canalreinodedeus.com e se inscreve lá para você ter as últimas informações sobre muitos assuntos.